Filantropia ou misantropia? Já adianto para você que essas duas palavras são sentimentos. E você vê a prática desses sentimentos no nosso dia a dia. Ainda mais hoje, em tempos de coronavírus ou Covid-19, ao qual essa pandemia chegou e abalou a estrutura de toda a humanidade, você vai ver que tem pessoas morrendo dia após dia, a economia sendo deteriorada dia após dia também. É um cenário caótico. E então, através desse ponto, é onde essas duas palavras aparecem. Para a gente entender essas palavras, esse sentimento, o que eles são, de que maneira eles se comportam, em filosofia, filantropia, no grego, philos ou phileos, que é a caridade, e anthropos, que é o homem, relacionado à humanidade, ao ser humano. Então, ou seja, é a prática de sentimento de caridade para com o ser humano, para com a humanidade, nesse momento em que a gente está vivendo. Aí você vai analisar e verá que tem anônimos, pessoas desconhecidas, celebridades, famosos, movimentando-se e sendo motivados a fazer alguma coisa pelo ser humano, pela humanidade. Seja com alimentos, seja com roupas, seja com máscara, seja com medicamentos, seja médicos, enfermeiros no campo de batalha contra essa pandemia, atendendo aos doentes, correndo risco de vida, de ser infectado. Ou seja, então, são pessoas que estão conscientizadas a fazer alguma coisa, movido pela prática do sentimento de caridade em relação ao ser humano. E isso é louvável, isso é de grande valia no momento em que a gente vive. Agora, no contraponto, dentro da filosofia, temos também o sentimento de misantropia, que no grego, miso, ódio, antropo, homem. Então, ou seja, é a prática do sentimento de ódio para com a humanidade, para com o homem, para com o ser humano. Aí você vai ver pessoas que vão expressar da seguinte maneira: o ser humano, ninguém é obrigado a ajudar o ser humano. Você vai ver pessoas que estão, nesse momento de pandemia que a gente vive, estão desviando medicamentos, máscaras, testes. São pessoas que estão superfaturando em cima disso. São pessoas que estão lucrando em cima da inflação de produtos que são necessários no contexto em que a gente está passando hoje. Alimentos caros, o álcool em gel caro, muita coisa totalmente cara, que fica meio difícil de acesso à população e ao ser humano, porque é algo essencial para a gente nesse momento. Então você vai ver pessoas que estão simplesmente pensando no bem-estar delas mesmo, no egoísmo dela mesmo, no egocentrismo delas mesmo. São pessoas que estão somente a pensar em lucrar a qualquer custo, de qualquer maneira. Mesmo que para isso morram pessoas, pessoas fiquem cada vez mais à mercê, e dessa maneira vai acontecendo. Então, algo para se pensar, tanto eu e você, é a seguinte maneira: o que nós estamos praticando? Que sentimentos nós estamos exercendo nos dias de hoje, ainda mais nesse contexto de pandemia? Qual é a sensibilidade tua? Qual é